Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 115, para a nossa meditação nessa noite. Salmo 115. Quero convidar todos que se coloquem de pé. E nós leremos todo o Salmo de modo alternado. Salmo 115, os 18 versículos eu lerei ímpares, vocês os pares, e assim leremos o texto completo. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. No céu está o nosso Deus, e tudo Ele faz como lhe agrada. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Ó Deus, ouve a nossa oração e permita-nos ouvir a Tua voz também nessa noite. Que Teu Espírito nos ensine e aplique a Tua verdade a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Dentre as verdades simples do Evangelho, já que neste primeiro bimestre de fevereiro e março nós estamos falando da simplicidade da verdade, dentre as verdades simples do Evangelho, dentro daquilo que é comum a nós, que não tem erro, é o fato de que nós, como cristãos, somos monoteístas e acreditamos que só há um Deus, só existe um Deus. E que nós acreditamos que esse Deus se revelou, ou esse Deus se revela por meio da criação, como diz o Salmo 19, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 1, e ele se revela primariamente por meio das Escrituras e definitivamente na pessoa do Filho em Cristo, que é a expressão exata do seu ser. Então nós cremos que só há um Deus, que esse Deus se revela, que esse Deus se mostrou, esse Deus diz quem Ele é, esse Deus pela palavra e pelo Filho deixa evidente não só a sua existência, mas também as suas características mais sublimes. Ele deixa diante de nós, por exemplo, a sua sabedoria em criar um universo tão complexo quanto o universo que nós habitamos. Ele deixa evidente diante de nós a sua criatividade ao vermos coisas tão belas criadas e de maneira tão criativa. Ele é um Deus criador e criativo. Ele deixa diante de nós a sua bondade ao preservar todas as coisas, mandar sol, chuva,
o composto de ar que nós respiramos devidamente equilibrado com as proporções exatas de cada um dos gases, para que eu e você respiremos de maneira tranquila e possamos sobreviver à distância da Terra para a Lua, da Terra para o Sol, a intensidade de raios ultravioletas que chegam até aqui. Nós precisamos de raio ultravioleta, né? Muita gente acha que tem que bloquear tudo. Não, há um nível que nós precisamos. E todas essas coisas, então, vão mostrando o quanto esse Deus é sábio, é bondoso, o quanto esse Deus é amoroso, porque nos amou antes da fundação do mundo, nos deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, sacrificialmente na cruz do Calvário, e nós agora temos vida, salvação, vida em abundância. A verdade é que nós queremos conversar um pouco hoje dessas verdades simples, mas que às vezes a gente corre o risco de esquecer, é de que só há um Deus, que esse Deus se revela e que não é admissível que você cristão, que você cristã, tenha outros deuses diante dele. Que você preste culto, preste adoração, tenha devoção, almeje intercessão, bênçãos, cuidado, respostas existenciais, sentido para a vida, sustento de qualquer outro ser ou outra coisa que não seja o nosso Deus. Quando nós olhamos para a lei do Senhor, lá em Êxodo no capítulo 20, os 10 mandamentos começam assim. Pegue aí na sua Bíblia e volte essas páginas comigo e vamos a Êxodo no capítulo 20. Nós leremos até o versículo de número 6. Eu farei a leitura, você pode acompanhar. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem darás culto a essas imagens, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A lei do Senhor, os 10 mandamentos, começam com essas duas colunas, esses 2 pilares. Não é admissível a adoração de outros deuses, portanto, não é admissível o politeísmo, o sincretismo, qualquer tipo de mistura religiosa. Não. Então não dá para você ter uma pessoa e falar: eu adoro a Deus, mas eu também acredito naquilo outro e naquilo outro. Eu vou fazendo uma mistureba aqui, todas as religiões estão certas, todos os deuses estão certos e todos os caminhos levam a Deus. O Senhor Deus das Escrituras é exclusivista. Ele não aceita e não tolera dividir sua glória e a adoração com ninguém. É só dele. E ele diz que não quer que sejam feitas imagens para que nós as adoremos. Algo que o Salmo mais tarde vai discutir e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas o cerne aqui então é de um Deus que é uno, que nós cremos que é um só. Ele se revela e nós culminamos então na adoração. Como ele quer ser adorado, como ele exige a exclusividade da adoração. E a gente vive em tempos, meus irmãos, que muita gente confunde adoração com música, em que muitas pessoas pensam: se eu coloquei uma música gospel no meu carro, significa que eu sou um adorador. Se eu vou malhar, se eu vou fazer os meus exercícios e nos meus fones de ouvido estão tocando apenas músicas religiosas, significa que eu sou um adorador. Se o meu violão foi consagrado e o meu violão só toca música de crente, talvez eu seja um adorador. Mas é algo muito mais profundo, é algo muito mais intenso, o que as Escrituras nos ensinam, porque ela vai no cerne do nosso coração, na centralidade da nossa adoração,
Quem somos nós e de que maneira nós adoramos? E esse salmo então faz um paralelo diante da nação de Israel e diante de todos nós, que existe o Deus verdadeiro que se revela e que existem os deuses falsos, criados pelos próprios homens. Existe aquele que é dono de tudo e de todos e que faz todas as coisas conforme agrada a ele, como diz o versículo número 3, e aqueles que nós construímos com as nossas próprias mãos e nos prostramos diante deles para dizer: satisfaça os meus desejos. E nós vamos conversar um pouco sobre isso, sobre um dos assuntos mais centrais das Escrituras, a idolatria. A idolatria é um assunto constante em toda a palavra de Deus. Me chama a atenção quando nós lemos, por exemplo, João, ao escrever a sua primeira carta, né? Olhe lá comigo, primeira carta de João, lá no finalzinho, os últimos versículos da carta. 1 João capítulo 5, versículos 20 e 21. 1 João 5, 20 e 21. Vamos ler todos juntos esses dois versículos? Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. João termina essa sua primeira carta fazendo uma breve descrição resumida de tudo aquilo que ele já tinha falado na carta inteira, ou seja, quem é Jesus, a quem nós adoramos, quem é o centro da nossa adoração, quem que é o centro da nossa religião. E a última frase, o último versículo que ele tem a relatar na carta é: filhinhos, tomem cuidado. Filhinhos, fiquem vigilantes. Filhinhos, se guardem, guardai-vos dos ídolos, cuidado com a idolatria, porque às vezes a gente pode pensar que idolatria era uma coisa que lá do Antigo Testamento, onde havia aquelas pessoas que adoravam Baal, aquelas pessoas que se curvavam diante de postes ídolos, Astarote, aquela coisa toda. Nós podemos achar que a idolatria talvez seja algo que nós observamos nos primeiros tempos da igreja, quando havia aquelas religiões dentro do Império Romano, a adoração a Diana, ou quando a gente ia para o norte da África, olhando para o Egito, aquelas religiões históricas, animistas e pagãs dos egípcios, adorando aqueles deuses com cabeça de animal e corpo de gente, né? Mas não, a Bíblia nos mostra em toda a sua extensão, como palavra revelada de Deus, que há uma preocupação do Senhor com todos os seus filhos, em todos os tempos, para que eles se guardem dos ídolos. Porque a nossa religião, o nosso Deus é um Deus que não tolera dividir nada com ninguém. Porque o nosso Deus se revelou e Ele não quer que nós adoremos um Deus segundo a nossa imaginação, mas um Deus que se revela. E nós podemos, inclusive, sermos membros de igreja, frequentar igreja e sermos idólatras na nossa adoração, quando nós nos recusamos a adorar o Deus das Escrituras e criamos uma imagem mental de Deus e nós adoramos esse Deus. A Bíblia vai e nos diz assim: olha, Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus salva pessoas, mas Deus leva o pecado a sério. Deus se ira com o pecado. E aí eu dizer: não, o Deus que eu acredito é um Deus que é só amor. Esse negócio de justiça, de pecado, de ira, de punição, esse Deus para mim não existe. Você criou um ídolo, você negou o Deus das Escrituras e criou um Deus do seu jeito. Olha, o Deus da Bíblia fala que a adoração é só a Ele, mas eu resolvi ser ao mesmo tempo cristão, hinduísta,
animista, ir no terreiro do candomblé e querer fazer isso tudo e dizer, mas eu sou cristão. Você inventou um ídolo para você, porque o Deus das Escrituras não tolera essas coisas. Então toda forma de falsificação que nós criamos, quando nós rejeitamos o Deus da Bíblia e criamos algumas características de um Deus mais palatável para nós, mais parecido com as nossas preferências, e abandonamos a revelação dele, nós estamos criando um ídolo, nós estamos criando um falso Deus, criado por nossas mãos, e esse é o problema. Mas vamos então olhar um pouco para o nosso texto. O nosso texto já começa colocando por terra a primeira esfera da idolatria. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Porque o ídolo central da raça humana é o eu. A idolatria do próprio ser, a idolatria da própria humanidade, das próprias características, dos próprios sonhos, das próprias preferências, das próprias paixões, dos próprios caprichos. Essa é a primeira esfera de idolatria. A gente faz um transporte muito claro. A gente pega o trono da nossa existência, nós pegamos o senhorio da nossa vida, o governo das nossas vontades, tiramos Deus de lá e nos colocamos no lugar. Eu vivo para a minha própria glória, eu vivo para a minha própria satisfação, eu vivo para cumprir as minhas vontades e para que o meu querer, as minhas necessidades sejam em tudo satisfeitos. E aí o texto bíblico já começa dizendo, não a nós, não a nós, Senhor, mas ao teu nome, a glória é a tua misericórdia, é a tua fidelidade, é tudo para o Senhor, não a nós. Eu me coloco em segundo lugar, eu coloco os meus próprios desejos em segundo lugar, eu coloco as minhas próprias paixões, as minhas próprias preferências de escanteio, não a mim, não ao que eu quero, não como eu quero, não como eu aprendi, não como eu prefiro, não como é confortável para mim, mas a Ti. O primeiro grande ídolo que nós temos que lidar é com o nosso eu. E ele aparece nas mínimas coisas. O eu sempre está cansado demais para adorar a Deus. O eu sempre quer abraçar a cama no domingo de manhã para não estar na escola dominical. O eu quer ficar com mais dinheiro no bolso e não ser dizimista nada. O eu quer viver uma vida mais libertina, mais dada ao prazer e não ter esse negócio todo de santidade. O eu diz assim, satisfaça um pouco mais os desejos do seu coração, Deus vai entender se você der uma desviadinha de vez em quando. O eu diz assim, seja feliz, você nasceu para ser feliz. O eu diz assim, você nunca pode perder. O eu diz assim, você não pode levar desaforo para casa. Aí o Evangelho vem e diz que você tem que perdoar. O Evangelho diz que você precisa aprender a temperança, a moderação, a mansidão. O seu eu, a sua carne, o seu interior, a Bíblia diz que é uma guerra. A carne milita contra o espírito. É uma batalha sangrenta acontecendo dentro de nós. Jesus te salvou, né? E depois de ter te salvado, você tem todo um grande caminho de um processo de santificação. Eu não canso de repetir as palavras de Lutero, que eu já disse aqui mais de uma vez, né? Quando ele disse, olha, achei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o desgraçado sabia nadar. A gente às vezes fala assim, não, virei crente, agora resolveu tudo. Fui lá na frente, disse assim, eu aceito Jesus.
passei pelo batismo, sou nova criatura. Opa, o velho homem ainda está aqui, te dizendo assim: faça concessões, obedeça à carne, siga seus prazeres, diga mais sim para você. O velho homem está constantemente nos perfis do Instagram que você segue, com palavras belas motivacionais, que você compartilha nas suas redes sociais, e o seu pastor fica assim: não foi o irmão da igreja que compartilhou essa aqui, né? Não pode ser, esse negócio não tem nada a ver com o evangelho, né? Os fios da barba chegam a fazer assim, arrepia tudo. Ah, não foi o irmãozinho lá da igreja, não foi. Você nasceu para vencer. Abandone quem não te faz bem. Você é o centro de todas as coisas. Uai. E aí eu vou ver, não. O eu, seu coração, dizendo assim: arranca Deus do trono, coloca você lá. Mas a Bíblia diz: não a nós, não é você, não sou eu, é o Senhor. Nós precisamos colocar o Senhor como centro da nossa existência. O outro aspecto que vai aparecer aqui, nos versículos 2 e 3, é o questionamento das nações. Eles dizem: Senhor, o que o Senhor tiver de fazer por nós, não faça por nossa causa, faça por si mesmo. Eu acho isso interessante. Eles não estão dizendo: Senhor, porque nós merecemos os seus cuidados, nós merecemos o seu amor, a gente precisa muito que o Senhor seja bonzinho com a gente, porque olha, nós somos uma nação diferenciada. Ele diz: não, por amor da tua misericórdia, da tua fidelidade, para que as nações não blasfemem. Porque se o Senhor deixar de ser o Deus que tu tens sido conosco até agora, as nações vão dizer assim: cadê o Deus deles? Cadê o Deus deles? Tirou do Egito, fez aquele negócio todo, milagre para cá, a muralha cai para cá, atravessa rio aqui, atravessa mar ali, e agora estão aí, padecendo. Eles dizem: então, Senhor, glorifica o teu próprio nome enquanto nos abençoa, que as bênçãos que recebemos sejam para a tua glória, porque no céu está o nosso Deus e Ele faz as coisas como Ele se agrada. Aqui aparece um coração obediente. Coração idólatra não está disposto à obediência. Coração idólatra só quer receber. Ele faz de Deus um ídolo. Ele diz assim: eu me relaciono com Deus enquanto Deus me abençoa. Me relaciono com Deus se tudo for bem. Relaciono com Deus se eu não tiver derrota nenhuma na vida. Relaciono com Deus se meu casamento tiver todos os dias iguais 100%, nunca tiver uma discussãozinha. Eu me relaciono com Deus se a minha conta bancária estiver sobejando, eu nunca passar por um perrengue. Eu me relaciono com Deus se tudo tiver as mil maravilhas. Eu criei um Deus falsificado que é um gênio da lâmpada. O dia que eu esfreguei, fiz um pedido, ele não atendeu, eu jogo a lâmpada fora e falo: esse Deus não serve mais para mim. Abandonei meu ídolo, o Deus falso que eu criei. Mas aqui não, tudo Ele faz como agrada a Ele. Essa é a convicção de um adorador de verdade, de alguém que entendeu o Deus que se revela. O Deus que se revela, que vai te dizer não no monte de oração que você faz, e vai dizer sim para tantas outras. O Deus que se revela, que vai te dar coisa que você não está pedindo, por amor, por graça, por bondade, e que vai te negar coisas que você pediu por amor, por graça, por bondade. E esse povo então diz: nós adoramos ao Senhor e não a nós, com a convicção de que Ele faz tudo conforme lhe agrada, e isso revela a misericórdia e a fidelidade dEle. Fazer as coisas do jeito dEle mostra o quão misericordioso e o quão fiel Ele é. Porque, meus irmãos, a gente é menino, a gente é criança, né? Chega para uma criança, fala assim: vou te dar R$1.000. Ela vai gastar em pirulito, chiclete, parquinho, picolé, figurinha, joguinho de celular.
E aí você entende assim, opa, não tem maturidade. Você como pai, como alguém mais vivido, mais experiente, vai falar, eu vou cuidar da vida desse pequeno ser, porque eu entendo mais do que é a vida do que ele. A gente é menino nas mãos de Deus. Às vezes a gente está fazendo um monte de oração, dizendo, Senhor, me dá R$1.000 para eu gastar em chiclete. E o Senhor, filho, você não sabe o que você está pedindo. Às vezes a gente está fazendo um monte de oração, pedindo as coisas para Deus, e Deus falando não para você, como você disse para o seu filho, quando ele subiu num lugar alto, falou, vou pular que eu vou voar igual o Superman. Falou, não pula, menino, você não sabe voar. A gente tem falsas ilusões de que a gente sabe alguma coisa, de que nós temos sabedoria o suficiente, que nós temos discernimento suficiente, e que às vezes a gente até sabe mais das coisas do que Deus. Mas uma das melhores coisas que a gente tem é o fato de Deus fazer as coisas conforme Ele se agrada. Saindo um pouco dessa idolatria centrada no eu, ele vai apresentar um outro aspecto de idolatria. A idolatria financeira, do dinheiro. O primeiro aspecto aqui, ele vai dizer, prata e ouro são os ídolos deles. Desculpa. Prata e ouro são os ídolos deles. Ou seja, é uma metonímia para falar daquilo que é financeiro, daquilo que reluz. As riquezas dessa terra é o que enche o coração deles de alegria. Eles vivem para ganhar dinheiro. E o dinheiro se tornou o centro da existência deles. Só sabe falar de dinheiro, só sabe pensar em dinheiro, faz qualquer coisa por causa de dinheiro, inclusive se for desonesto, porque o dinheiro é o centro da existência dele. Ah, não, mas isso aqui não é um negócio muito legal não, hein? Tem algumas ilegalidades. Não, mas o meu Deus é a prata e o ouro, o meu ídolo é a prata e o ouro, e eu vou fazer o que precisa para eu ter prata e ouro. Meus irmãos, tem tanta gente que faz disso um ídolo no coração. Tem gente que casa por causa de dinheiro. Tem gente que separa por causa de dinheiro. Tem gente que mata por causa de dinheiro. Tem gente que se suicida por causa de dinheiro. Seja pela sobra, seja pela falta. Mas o dinheiro se tornou um negócio tão central na vida da pessoa, que ela só enxerga o aspecto financeiro das coisas. Ela olha para um filho e ela pensa só pelo lado da despesa. Ela olha para um carro e ela só pensa, o carro do outro, o meu carro custa 50 mil, o do outro custa 100, e aquilo enche o coração dele, porque o outro tem mais dinheiro do que ele. E as pessoas então vão sendo consumidas por essa questão monetária. Eles miram na vida dos outros, se eu preciso ser mais rico do que o outro, se for preciso até roubar para isso eu roubo, porque eu preciso, e isso vai se tornando no centro da existência. Tem muita gente que entrou na faculdade por causa de dinheiro, não está pensando em vocação, não está pensando se tem talento, habilidade para aquilo que está almejando. Você simplesmente foi num teste vocacional e perguntou assim, qual é a profissão que está pagando mais? É aqui que eu vou. Tem um monte de pai e mãe que sonha em ter filho médico por causa de dinheiro, porque eu vou ter um filho rico, que eu vou ter uma aposentadoria garantida. Não tem a ver com vocação do menino, não tem a ver com o chamado de Deus para a vida dele, é porque eu vou ter um filho rico. O orgulho de dizer, eu formei uma filha médica, eu formei um filho doutor. Porque a vida vai girando em torno da grana. Gente que não consegue ser feliz, porque ao invés de desfrutar das coisas boas da vida que Deus tem dado, ela está sempre preocupada, sempre em ganhar mais, ter mais, alcançar mais, e ela vai fazendo disso o rumo da existência, ela vive em profunda tristeza, porque dinheiro é assim, quanto mais você tem, mais você gasta, quanto mais você ganha, mais você se embanana. E se você tiver o seu coração focado nessas coisas, você vai perder a oportunidade de ser generoso,
gente que precisa, mas você ama tanto o dinheiro que você não vai ajudar o próximo. Você vai perder oportunidade, muitas vezes, de lazer, de diversão, de tempo com a família, porque o dinheiro se tornou um negócio tão central na sua vida, que você prefere deixar de ter um descanso prazeroso com a sua família, para não gastar dinheiro, para ter um tempo precioso com a sua família. E aí depois pode ser que chega um momento em que, como diz o texto de Eclesiastes, chegam os dias dos quais você dirá: neles não tenho prazer. E aí que você daria todo o dinheiro do mundo para ter umas veias desentupidas e você não tem. Você daria todo o dinheiro do mundo para ter um rim novo e você não tem. Você daria todo o dinheiro do mundo para ter uma semana a mais, para passar mais um Natal com a família, mas não adianta nada. Você foi vivendo o tempo todo correndo atrás do dinheiro, e você esqueceu da esposa, esqueceu do marido, esqueceu dos filhos, esqueceu da família, esqueceu de descansar, esqueceu de se divertir, deixou de adorar o Senhor, deixou de buscar santidade na vida. E aí chega um momento que o seu Deus cobra o preço dele. Ele diz assim: chegou um ponto agora que eu não posso fazer mais nada por você. Você nunca ouviu dizer de alguém que fala assim: ó, podia ter levado para qualquer hospital do mundo que não tinha o que fazer, ia morrer mesmo. Dinheiro não podia comprar nem mais um segundo da vida para ele. Cuidado com o que você coloca no centro da sua vida, ouro e prata. Depois vai falar do outro aspecto dos deuses falsos, os deuses que nós criamos, da idolatria, a idolatria das imagens. E aí sim, meus irmãos, nós temos que tocar nesse assunto que é muito normal e comum na nossa cultura brasileira, na qual sim existe um culto às imagens, que sim, o catolicismo romano estabeleceu um culto às imagens. Há dias santos de adoração para vários santos. Há momentos nos quais as pessoas fazem grandes peregrinações em honra a um santo, e sai daqui e vai varar no Nordeste, vai varar em Aparecida do Norte, para fazer uma peregrinação em serviço a um santo. Mas nós começamos o texto nós começamos a mensagem lendo o mandamento do Senhor, que está nos 10 mandamentos: não façam imagem de escultura para adorar. Nós lemos um salmo aqui que diz sobre eles: olha, tem boca, não fala, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheira, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta, estão mortos. Nossa amada irmã Maria, mãe de Jesus, cheia de graça, visitada poderosamente pelo Senhor, uma serva exemplar, não é digna de devoção, ela é digna de respeito, de amor, de imitação, como Moisés, como Davi, quanto tantas pessoas das Escrituras que serviram a Deus, mas ela não é intercessora. As Escrituras dizem que só existe um mediador entre Deus e os homens, e que esse é Jesus Cristo. São Jorge não intercede por nós, a Maria não intercede por nós, São José não intercede por nós, Santo Antônio não intercede por nós, só Jesus intercede por nós. Esses irmãos do passado tiveram um grande legado, uma história de serviço a Deus, de amor a Deus, gente crente que amou Jesus. Mas eles não podem ter peregrinações em louvor a eles, eles não podem ter canções em adoração a eles, eles não podem ter orações voltadas a eles. Isso é idolatria. As Escrituras dizem que só ao Senhor nós devemos prestar culto, e que nenhuma outra imagem deve ser digna da nossa devoção, da nossa adoração, e que nós então estamos em pecado.
Nós estamos rejeitando o Deus que se revela, e ao invés de adorá-lo como Ele é, nós criamos ídolos, nós fazemos estátuas, nós fazemos imagens que, como o texto diz, tem boca não fala, tem olho não vê, tem ouvido não ouve, tem nariz não cheira, tem mão e não apalpa, tem pé e não anda, tem garganta e não sai som nenhum. Infelizmente, muitas pessoas em nossos dias estão profundamente enraizadas em seus corações, de se prostrarem diante dessas imagens e dizer: rogue por mim, interceda por mim, ó São Fulano, ó Santa Beltrana. Olha, eu tenho certeza que esses irmãos, crentes no Senhor Jesus como eram, rejeitariam toda essa forma de culto que tem sido prestada a muitos deles. Como dizemos no popular, seus ossos se remexem no túmulo ao saber que tem gente pedindo que eles intercedam junto a Deus por eles. Porque eles morreram. E assim como todos nós que haveremos de em algum tempo, a não ser que Jesus volte, morrermos, estão lá aguardando a ressurreição para herdarem o mesmo novo céu e nova terra que nós herdaremos. Crentes valorosos do passado, que não são dignos de que se construam templos para eles, que se façam imagens deles, que sejam adorados, que sejam servidos, que tenhamos neles as figuras intercessórias, porque eles não são. Você pode dizer, é cristianismo, mas é um cristianismo contrário ao Deus que se revela. Então é a adoração de uma falsificação, de um Deus criado, ou de deuses criados por mãos humanas, de gesso, de porcelana, de madeira, que as nossas mãos manipulam, e que muitas pessoas vão se curvar diante daquelas imagens e fazer suas orações com devoção e fé. Mas aquelas pessoas representadas ali não têm poder em si, e aquela imagem também não tem poder em si. O texto bíblico é claro. Eles têm toda a aparência humana, mas eles não fazem nada. E aí o texto é enfático em dizer que se tornem semelhantes a eles todos os que assim praticam. Assim como eles são mortos, inúteis, assim como eles também não têm vida em si, iguais a eles vão se tornando gradativamente as pessoas que os adoram. E por fim, há um outro tipo de idolatria que é mencionado aqui. Perceba o que vai nos dizer o versículo 15 e o versículo 16. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Aqui há um jogo de palavras bastante voltado ainda para dentro do aspecto de idolatria. Porque os deuses criados pelos homens são extraídos da própria terra. Madeira, minerais, pedras, com as quais se faziam os ídolos e com as quais ainda se fazem ídolos. A ideia também de paganismo, quando se diz que uma religião é pagã, se diz que ela é uma religião da terra. Ela adora algum ente criado, algum ser criado, seja animista, seja politeísta, seja como for. Então, quando coloca a ideia da terra aqui, vem bastante a nós a ideia de trabalho, que é o mandamento do Senhor de cultivo da terra. Perceba que o texto está dizendo: o Senhor criou a terra e deu a nós. Qual que foi lá no início, quando Deus deu a terra aos seres humanos? Foi: cultivem,
tirem dela o seu sustento, trabalhem. E aí, ao invés de eu me relacionar com quem deu a terra, com quem deu o trabalho, e adorar quem deu o trabalho, quem deu a saúde para trabalhar, eu começo a adorar o próprio trabalho. Ao invés de eu adorar quem deu a terra para cultivar, eu começo a cultuar a própria terra. Ao invés de eu adorar quem me deu a possibilidade de um serviço, de uma remuneração, eu começo a me tornar escravo do meu trabalho. E é interessante que muitas pessoas não percebem isso. E elas vão partir do princípio bíblico de que o trabalho nos dignifica, de que o trabalho é um mandamento do Senhor, que o preguiçoso tem que aprender com a formiga, que aos Tessalonicenses, naquele tempo, que tinha gente lá pensando assim, já que Jesus está voltando logo, eu vou pedir dispensa do meu serviço e vou ficar aqui dependendo da igreja, botar a cesta básica na minha casa, enquanto eu espero a volta de Jesus, que é o que estava acontecendo lá em Tessalônica, né? E aí Paulo olha para aquele povo e fala assim, dá jeito de trabalhar, e quem está com essa justificativa cristã para ficar à toa aí, melhor que fiquem sem comer, se não trabalhar que também não coma. Né? Porque os caras entraram nessa, não, Jesus está voltando, então eu vou parar de trabalhar e vou viver aqui só esperando e dependendo dos outros tratar de mim. Mas o tempo todo, então, a Bíblia vai valorizar o trabalho. E aí muita gente, com justificativa cristã, vai se tornando escravo do trabalho. E aí está perdendo tudo aquilo que eu já disse. Tempo com família, está perdendo saúde. A pessoa fica 2, 3, 4, 5 domingos sem aparecer na igreja. Tá, encontro dos homens, não vem. Encontro das mulheres, não vem. Por quê? Sempre com a justificativa justa. Está trabalhando. E aí o seu relacionamento com o trabalho vai roubando o seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com a sua família. Mas você sempre dá a justificativa, o trabalho é um negócio bom. Então, pelo trabalho, é justificável eu romper o meu relacionamento com Deus. Por causa do trabalho, é justificável eu ficar sem me congregar, sem reunir com os meus irmãos. Para trabalhar, vale tudo. Isso acontece com um estudante, né? A profissão do estudante é o estudo. Então, para estudar, às vezes, vale um monte de coisa, inclusive com o estímulo do pai e da mãe. Fala assim, eu estou liberando o meu filho de estar nos encontros dos jovens, nos encontros da mocidade, nos encontros das crianças, porque o meu filho tem que estudar. A figura central da vida do meu filho são os estudos, não é Jesus. A figura central da minha vida é o meu trabalho, é o meu serviço, é a minha empresa, não é Jesus. E aí nós vamos colocando diversas coisas, olhando para as Escrituras e vendo que a gente pode estar passando por essa vida inteira dizendo que acredita em Deus, no Deus das Escrituras, no Deus revelado, mas na verdade a gente está criando um monte de falsificação e a gente está adorando e se relacionando com essas falsificações. Eu estou vivendo para satisfazer as minhas vontades e eu digo, não, estou vivendo a vida que Deus quer. Não a nós, mas a Ele. Se a vida é centrada em você, você é um idólatra, você não é um cristão. Às vezes eu estou vivendo só correndo atrás de dinheiro. E eu digo, não, eu estou vivendo a vida que Deus quer. Não, você está vivendo centrado no dinheiro. Você é um adorador do dinheiro, mas você não está sendo um cristão. Às vezes você diz, eu sou um cristão, eu sou uma cristã, mas eu tenho me prostrado diante de imagens, e eu peço a irmãos do passado que morreram em Cristo para que intercedam por mim junto a Cristo, algo que a Bíblia diz que só Jesus pode fazer. Você não está vivendo o verdadeiro cristianismo, a simples verdade. Você arranjou uma falsificação e você está se curvando diante de uma falsificação. Às vezes você está dizendo, eu sou um cristão muito bom, porque eu sou um homem trabalhador, eu sou uma mulher trabalhadora.
mas o seu trabalho está roubando a sua adoração, o seu trabalho está roubando a sua família, o seu trabalho está roubando o seu lazer, o seu trabalho está te massacrando. Você é um crente nominal, mas faz tempo que você não é um cristão de fato e de verdade. Porque você está só por conta da sua atividade profissional. E aí o texto bíblico vem dizer no versículo 17 algo que conecta com o versículo 8. Versículo 8 diz que os idólatras se tornam mortos como os ídolos. E o 17 diz: os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Os mortos, figurada e literalmente, não louvam ao Senhor. Nós, porém, o bendiremos, desde agora e para sempre. Aleluia. Ao entendermos quem de fato é o Senhor, só resta para nós a adoração. E eu quero que você olhe para mim e comigo aqui para o refrão. Esse é um salmo que era um salmo litúrgico e provavelmente no templo, na sinagoga, ele era uma leitura alternada entre o levita, entre o líder e a congregação. Então ele tem refrão, ele tem momentos de pergunta e de resposta. Ele era um salmo litúrgico. Mas olhe, qual é o refrão do salmo? Que está dos versos 9 até o verso 11. E eu quero que você leia em voz alta comigo. Vamos lá, 9 a 11. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. O salmo é sobre confiança no Deus que é o nosso amparo e o nosso escudo, e por isso nós o adoramos. Você crê no Senhor, você confia no Senhor. Ele é o seu amparo, Ele é o seu escudo. Quando nós secundarizamos Deus e colocamos outra coisa no lugar, o que nós estamos dizendo é: eu sou o meu amparo e o meu escudo. O meu dinheiro é o meu amparo e o meu escudo. O meu trabalho é o meu amparo e o meu escudo. O santo ou a santa do qual eu sou devoto é o meu amparo e o meu escudo. Porque não há possibilidade do Senhor ser o seu amparo e o seu escudo e você viver uma vida centrada em outra coisa. Porque você busca segurança, amparo e proteção, escudo, naquilo que governa a sua vida. Se hoje o seu trabalho está acima de Deus, é porque você diz assim: Deus não é capaz de me amparar, Deus não é capaz de me proteger, o meu trabalho é. Então, por isso, a minha vida está devotada somente ao meu trabalho. O meu pai, meu marido, meu irmão, minha irmã, qualquer coisa ou pessoa na qual eu me segure, que eu substitua, eu estou fazendo uma negação do Deus que se revela, dizendo: não é Deus que me ampara, não é Deus que me protege. É esse aspecto que eu coloquei no lugar dele. O problema, meus irmãos, é que todo ídolo pede sacrifício. Todos os ídolos pedem. Todos os ídolos vão exigir que você entregue algo. Olha, eu te dou tudo o que você quiser, mas no processo você perde a sua família. Eu te dou tudo o que você quer, mas você vai perder a oportunidade de ver seus filhos crescerem. Eu te dou tudo o que você quiser, mas, sempre tem um mas. Sabe qual a diferença essencial do Deus que se revela para os deuses que nós criamos? O Deus que se revela foi
o sacrifício. Ele não pediu sacrifício, ele se sacrificou. Não nós, ele. Por isso a glória não a nós, mas a ele. Porque tudo que temos, tudo que somos, tudo que alcançamos, não vem de nós, veio dele. Em quem ou em que está centrada a sua vida? Você é uma mulher genuinamente cristã? Você é um homem realmente cristão? Em torno do que tem orbitado a sua vida? Se você olhar para a sua prática de relacionamento com Deus, a sua dependência de Deus, Deus como o seu amparo e o seu escudo, você tem nele a sua segurança final? Você tem nele mais do que no seu marido, mais do que na sua esposa, mais do que nos seus pais, mais do que no seu emprego, mais do que no dinheiro que você tem? Você tem essa segurança última somente no Senhor? É nele que você se segura de verdade? Quando tudo está perdido, quando tudo parece que não vai, é nele mesmo que você se segura? Ele é o seu amparo e escudo? Faça essa avaliação e faça essa oração, falando: Senhor, me ajude, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida, não a mim, não aos deuses falsos, não aos que eu crio com a minha mão, mas ao Senhor. Quero minha vida centrada em Ti. Eu não quero sentir segurança em mais nada, nem mais ninguém. Eu não quero me sentir protegido em mais nada, em mais ninguém, a não ser o Senhor. Quero ser totalmente dependente de Ti. Eu não quero ter que me sacrificar por nada para alcançar as bênçãos, porque eu sei que o sacrifício de Jesus já foi suficiente por mim. Ele me basta. Não a nós, Senhor. Não a nós, mas ao Teu nome da glória, por causa da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Ó Deus, essa é a nossa. Desejamos, ó Deus, que esse seja o nosso refrão, de que o Senhor é o nosso amparo e o nosso escudo. Que nós não confiamos nos ídolos que nós criamos com as nossas mãos. Que nós não acreditamos nas forças que nós julgamos serem as suficientes para nos dar as respostas. Que nós descansamos no Senhor, que nós cremos no Senhor, que nós amamos o Senhor. Por isso, ó Deus, agora, de coração aberto diante de Ti, pedimos que o Senhor nos conduza à verdadeira adoração, que o Senhor nos livre dos nossos ídolos, que o Senhor nos livre de ficarmos procurando bengalas na nossa vida, quando nós temos a rocha na qual nós nos firmarmos. Ó Senhor, que nós paremos de procurar ajudinhas, quando nós temos o Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o céu e de toda a terra, do universo ao nosso favor. Nos ensine a crer e a descansar em Ti de verdade. Nos torne crentes, cristãos reais. Homens e mulheres que depositaram suas vidas nas mãos do Senhor e estão firmes no Senhor. Gente que colocou o próprio eu em segundo lugar, que está disposta a se submeter de maneira obediente e humilde à Tua vontade e viver para a Tua glória. Ó Senhor, que nós possamos atentar todos os dias das nossas vidas por o alerta do apóstolo João: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, que o nosso coração esteja preso somente a Ti, que o Senhor seja o nosso cais, o nosso porto seguro, o lugar do nosso descanso, a nossa proteção, a pedra angular. Que nós não descansemos em nada, em mais ninguém que não seja o Senhor.
nos livra da idolatria e nos torne pessoas que simplesmente vivem em Ti e para Ti, no nome do Seu Filho que nós oramos.